Olha, a gente vai mergulhar agora numa história que é simplesmente incrível. É uma viagem de 500 anos no tempo para um mundo que hoje a gente mal consegue imaginar que existiu. Pois é. Essa é a descrição que o escritor Eduardo Bueno faz da nossa costa. A costa do Brasil, hoje. Uma paisagem desfigurada. É forte, né? Pensa nisso. Um fantasma do que já foi um dia. O barulho dos jet skis tomou o lugar do grito dos guerreiros. Mas como era esse mundo antes de tudo isso? A gente vai ter a chance de ver, e pelos olhos de um guia que ninguém esperaria, um mercenário alemão, um cara chamado Hans Staden, e ele viu tudo de perto. Talvez perto até demais. Então, para começar, vamos entender o mundo que o Staden encontrou quando chegou aqui. Um lugar de uma riqueza natural, olha, é de cair o queixo, quase impossível de imaginar hoje em dia. Tenta imaginar a cena. A costa do Brasil no século XVI. Uma floresta majestosa, sabe? Cheia de vida, de cor. O barulho constante de cachoeiras ao fundo. Rios que pareciam literalmente explodir de tanto peixe. E os mangues tingidos de um vermelho vivo, escarlate, por causa dos bandos de guarás. É uma visão de um Brasil que, infelizmente, hoje só existe em relatos como o dele. E é nesse cenário todo que entra o nosso personagem principal, o Hans Staden. Um aventureiro alemão, jovem, que foi contratado para defender um fortim português bem isolado, basicamente na beira de uma fronteira super perigosa. Só que essa fronteira não era só da mata, da natureza. Era principalmente uma fronteira humana. Uma linha que era definida por uma guerra bem violenta e que não parava nunca. E aqui está o ponto central para a gente entender tudo. De um lado, você tinha os tupiniquins, que eram aliados dos portugueses. Do outro, os tamoios, que eram do grupo maior dos tupinambás, e esses eram aliados dos franceses. E olha, essas alianças não surgiram do nada, não. Os europeus precisavam de parceiros para extrair pau-brasil e outras coisas. Então, o que eles fizeram? Eles se aproveitaram das rivalidades que já existiam entre os povos indígenas e jogaram mais lenha na fogueira, transformando o litoral num verdadeiro campo de batalha. E o forte onde o Staden trabalhava, lá em Bertioga, ficava exatamente na linha de frente desse conflito. Era o alvo número 1 dos ataques dos tamoios. Ou seja, a questão ali não era se ia ter briga, mas sim quando a próxima ia acontecer. Pois é. E esse momento não demorou para chegar. E foi do jeito mais dramático possível. O Staden estava caçando na mata, tranquilo, e de repente, uma emboscada. Ali, o mundo dele virou de cabeça para baixo. A captura foi coisa rápida e muito brutal. Em poucas horas, ele já era um prisioneiro. Foi levado nu, espancado, exibido numa canoa, e no terceiro dia, ele finalmente chegou na aldeia inimiga, em Ubatuba, para encarar o que viesse pela frente. E, logo na chegada, ele foi obrigado a gritar uma frase para as mulheres da aldeia, uma frase que é de arrepiar. Em tupi, ele teve que dizer Aju Neshu Shepe Remiurama, que significa Estou chegando, sou a vossa comida. Isso aqui é fundamental para a gente entender. Isso é antropofagia ritual. Não tinha nada a ver com fome, gente. Era um ritual, uma prática cultural muito forte, ligada à vingança e à honra. A ideia era que, ao consumir a carne de um inimigo corajoso, eles absorveriam a força daquele guerreiro e, ao mesmo tempo, vingariam seus próprios parentes que morreram em batalhas. Era um ciclo de guerra e de honra. Bom, vamos seguir com a história, porque a situação do Staden fica ainda mais complexa. Ele não estava só num lugar diferente, ele estava numa outra realidade, com um jeito de ver o mundo, de entender o universo que era completamente diferente do dele. Imagina a cena. Uma noite, os chefes da aldeia estão lá, decidindo quando vão matar o Staden. Ele, desesperado, fica olhando para a lua. Aí um deles pergunta o que ele tanto olha. E nessa hora, ele tem uma ideia, uma sacada genial. Ele vira para o chefe, um cara chamado Jepeupoaçu, e fala: "Tô vendo que a lua tá zangada, e ela tá olhando direto para tua cabana." Pronto. Com essa frase, ele plantou uma sementinha de medo na cabeça do chefe. E não é que, pouco tempo depois, uma epidemia terrível se espalha pela aldeia, muita gente morreu, inclusive a família e os amigos do próprio chefe. Na hora, eles ligaram os pontos. A doença era o deus zangado do Staden agindo. Era uma punição porque eles queriam matar o prisioneiro dele. E esse evento, sozinho, mudou tudo. Ele deixou de ser o inimigo que ia virar comida e passou a ser visto como um homem protegido por um deus muito poderoso e bem vingativo.
No fim das contas, depois de 9 longos meses, o Staden conseguiu escapar. E a história que ele levou com ele? Bom, essa história ecoaria pelos séculos seguintes. O livro que ele escreveu, Duas Viagens ao Brasil, virou um best-seller instantâneo na Europa. Foi lido, ou melhor, devorado por todo mundo. Séculos depois, aqui no Brasil, os modernistas pegaram essa história e a transformaram num símbolo para pensar a identidade nacional. E mais recentemente, em 1999, virou até filme. Aí que tá a grande ironia da coisa toda, né? O Hans Staden escapou por um triz de ser devorado literalmente, mas a história dele acabou sendo consumida, devorada com unhas e dentes pelo mundo inteiro nos últimos 500 anos. E isso tudo traz a gente de volta para o começo, para o presente, para aquela paisagem desfigurada, cheia de poluição e barulho que existe hoje onde antes havia uma floresta majestosa. Fica a pergunta, né? O que acontece com um povo que não conhece ou que esquece a própria história?